Olá pessoal, beleza? Professor Hugo Brandão, vamos trabalhar Ciências Humanas. Não esqueça de vir aprender comigo. Lembrando, viu? Se inscreva no canal, assine o sininho das notificações. Essa é uma aula para segundo ano do ensino médio, logo a linguagem é mais para os jovens mesmo. Se você caiu de paraquedas aqui, quer assistir essa aula, quer que um colega assiste, pode mandar, fique à vontade. Mas lembrando, é uma aula para segundo ano do ensino médio. Nós não iremos aprofundar o debate nos diversos tópicos que iremos discutir aqui, como gostaríamos, porque é uma aula para o ensino médio. Embora qualquer aluno de graduação, essa aula é extremamente evoluída, porque nas graduações não se trabalha isso, e mesmo no ensino médio não se trabalha como deveria. Então veja, aqui a gente vai estudar hoje a teoria do conhecimento, ou teorias do conhecimento na filosofia da modernidade. Isso é extremamente importante, porque basicamente quem você é, e eu digo sempre isso, é cultura greco-romana, pelo menos no mundo ocidental. E parte do que somos hoje devemos muito ao que foi produzido e pensado na modernidade. A ciência, por exemplo, deve muito aos filósofos da modernidade, ao Descartes, ao próprio Locke, ao Francis Bacon, ao David Hume, o Kant, enfim. Isso aqui delibera quem somos e por que somos assim, tal qual somos. Então, somos muito influenciado pelo que esses filósofos produziram. Isso aqui é extremamente bacana. Aqui tem desde Penso Logo Existo de Descartes, que a turma brinca porque não entende, até Somos como Tábuas Rasas de John Locke, enfim. Para quem vai fazer o Enem, galera, poucos assuntos caem tanto quanto a Idade Moderna. Para vocês terem ideia, aqui a gente vai estudar 3 caras em especial, 3 ou 4. Mas vamos botar racionalismo e empirismo, com Descartes e Hume e Locke, e depois o Kant. Nunca deixou de cair uma questão sobre um desses assuntos, nunca no Enem. Toda a prova do Enem tem pelo menos uma questão sobre esses assuntos. Quando não cai, os 2 ou os 3. Por exemplo, já teve questão no Enem sobre racionalismo e empirismo juntas. Isso tudo vai ser dado nessa aula. Para você que vai fazer Enem, obrigatoriamente tem que entender isso. Professor, eu não estou muito afim de saber Enem não, mas quero ser um cara mais inteligente, então vem comigo e vai ver como esse debate é massa. Debate de como podemos conhecer as coisas. O que é o conhecimento? É possível conhecer? Nós conhecemos a partir de quê? Da razão? Das experiências? Como é que funciona o conhecimento? São questões que os modernos irão levantar. Quero lembrar aqui que antes dos modernos levantarem essas questões foram discutidas tanto pelos gregos quanto pelos filósofos medievais. Vamos ler e eu explico. A filosofia ocidental na antiguidade, a partir da Grécia, lembrando que a filosofia é grega, usou a filosofia ocidental, né, o que nós compreendemos por filosofia, usou a razão para abarcar o mundo em sua totalidade, já que o próprio mundo para os gregos era relacionalmente ordenado e unificado. Na sequência, a filosofia ocidental foi, dica para o Enem, cristianizada, ficando sob o controle da Igreja Católica, cristianismo. Nesse período, a razão passou a ser instrumento da fé, da crença inabalável ou ainda da revelação divina. Professor, explica isso que eu não entendi nada. Calma, é só um resumozinho. É uma dicasinha chave para a gente entender o momento anterior ao advento da modernidade, ao início da filosofia moderna, ao início da modernidade. Então, vamos lá. Primeiro, tem 2 movimentos que marcam a Idade Moderna. Não tem como não saber, é obrigatório quando você sentar o bumbum na cadeira do Enem, já está ligado no que são esses 2 movimentos, porque eles vão cair no Enem. Nunca deixou de cair, nunca. Caiu os 2 ou um só. Um deles, eu acho que eu tenho quase convicção, é porque as últimas provas, como eu estava no doutorado, eu não acompanhei, mas preciso vê-las, que ele cai todo ano, ele nunca tinha deixado de cair, que é o iluminismo. Mas vamos tratar sobre os 2. Galera, a Idade Moderna vai do século XVI até o século XVIII, beleza? No início dessa Idade Moderna, nós teremos uma ruptura
da Idade Média para o início da Idade Moderna. Sempre esses períodos de ruptura, eu vou repetir isso em outros vídeos, caem muito no Enem. Por que a Idade Média está chegando ao fim? Porque está em crise. Quando se está em crise, o que é que acontece? Se encontra saídas para a crise. Então o mundo da Idade Média está acabando e está surgindo um mundo moderno. E o movimento cultural que marca isso é o Renascimento. Beleza? Início da Idade Moderna, fim da Idade Média. Lá no final da Idade Moderna, aparece um outro movimento que representa o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Iluminismo. Influenciou a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos da América. Então, assim, sempre está na prova. Por que, professor, isso é importante? Porque, meu filho, depois dessa dica, você sai correndo depois da aula, vai dar um Google e estuda esses assuntos. Ou pergunta o teu professor de História. Vou ver se eu deixo um videozinho gravado, mas não é uma aula de filosofia propriamente dito. E por que você está falando em filosofia? Porque os filósofos estão, nessa época, na modernidade. E eles vão influenciar as coisas, porque eles vão pensar. Da mesma forma que eles vão influenciar as coisas, não, a história. Da mesma forma que eles vão ser influenciados por essa história, ou por essa sociedade, porque eles fazem parte dela. Então, quando a gente fala de Renascimento, a gente está falando do movimento cultural que teve expressões nas artes, no pensamento. Então teve filósofos que romperam com os pensamentos anteriores e passaram a pensar umas paradas novas, artistas, como eu já falei, né? Na política, por exemplo, o grande nome aqui que pensou uma política diferente da Idade Média foi Maquiavel. Maquiavel todo ano cai no Enem e nós temos aulas só sobre Maquiavel. Confira no vídeo sobre política, a aula de Maquiavel sempre cai no Enem. Aqui nós não queremos falar de política, de arte, nós queremos falar da teoria do conhecimento. Como os modernos entendiam o conhecimento? Qual foi as questões levantadas por eles? Para entendermos isso, precisamos compreender o renascimento cultural, que busca renascer a cultura grega. Galera, lembre-se que filosofia na antiguidade ela é grega, nasce na Grécia, beleza? Roma conquista a Grécia, espalha a cultura grega por todo canto, espalha a filosofia grega por todo canto, eu digo pela Europa toda, porque Roma conquistou tudo. Depois vai ter a fragmentação do Império Romano e aí começa a Idade Média, onde a maior instituição passa a ser a Igreja. O poder na Idade Média é da Igreja Católica, ou seja, nós temos aí o advento do cristianismo. Isso implica em quê? Implica que vai mudar como as pessoas pensam o mundo, logicamente, porque nós somos frutos da sociedade que vivemos, e também como os filósofos vão influenciar o mundo em que vivem. Porque ao mesmo momento que nós somos influenciados pela sociedade, nós também a influenciamos. E na Idade Média tem dois caras aqui que são os caras da Idade Média. Agostinho e Tomás de Aquino, que vocês vão ver na aula de filosofia da Idade Média. Professor, por que você está falando da Idade Média então? Vamos lá. Na Grécia, razão, beleza? Razão. Roma conquista tudo, leva a filosofia grega pela Europa toda. Por que ela chegou até aqui? Dica para o Enem, porque os europeus vieram e invadiram as Américas, Portugal, Espanha, e trouxeram o pensamento greco-romano. Mesmo que você não queira, você é parte desse pensamento greco-romano. Retorna. Os gregos, racionalidade, lembrar de pré-socrático, Sócrates, Platão, Aristóteles, são espalhados pelo mundo romano, por todo o território do Império Romano. E, consequentemente, depois da desfragmentação e do apogeu do cristianismo, do advento do cristianismo como religião oficial de Roma, a filosofia tem mudanças. Lembrem do período helenístico, com os estoicos, os epicuristas, os cínicos, os neoplatônicos, beleza? E essa filosofia passa cada vez mais a desvalorizar a razão. Aquela razão lá nos gregos, tão intensa, passa a ser desvalorizada. E o que é que passa a ficar no lugar da razão? A fé. E professor, como é que a filosofia sobreviveu durante a Idade Média? Era como se a filosofia na Idade Média servisse
para dar sustentação às verdades reveladas, para explicar, para dar forma, para dar força às verdades reveladas por Deus na Bíblia. Então era quase que uma filosofia cristianizada na Idade Média. Os modernos vão romper com isso, vão tentar renascer a cultura grega, daí esse movimento cultural chama-se Renascimento. Vamos voltar rapidinho para a imagem inicial. Não só foi na filosofia o movimento, foi nas artes. Aqui, homem vitruviano de Da Vinci representa o homem no centro do universo, o homem no centro dos debates. Agora, o homem retorna ao centro, porque na Idade Média discutia-se a partir de Deus. Agora não, se discute a partir do homem. 3 coisas em especial: racionalismo, humanismo e antropocentrismo, o homem no centro, definem este momento de início da filosofia moderna, que é marcado pelo renascimento cultural. Não me esqueçam: humanismo, racionalismo e antropocentrismo. Aí eu trouxe aqui Da Vinci. O professor só foi Da Vinci? Não, jovem, fica ligado. Isso é informação geral. O Enem deixou de ser conteudista. Tem que estar ligado mais à frente. É como se fosse um jogo de xadrez. Michelangelo, por exemplo, é dessa fase. Shakespeare é dessa fase. Professor, o que é que eles têm a ver com filosofia? Muita coisa, porque eles estão em um mesmo movimento de mudança. Os filósofos pensando no mundo e eles mudando artisticamente. Olha, o homem no centro aqui de Da Vinci. Michelangelo, por exemplo, esculpiu Davi em mármore. Davi é aquele personagem da Bíblia, nu. Acho que vocês já devem ter visto um Davi nu em mármore. Ali representa o antropocentrismo, o homem novamente no centro. É uma obra renascentista. A pintura da Capela Sistina, Deus tocando na mão do homem, aquela pintura que tem lá no Vaticano. Ou o próprio Shakespeare, quando ele fala depois, quando ele escreve os seus romances, não são romances que tem como personagem principal Deus. Tem os homens, por exemplo, Romeu e Julieta, cheio de desejos, cheio de instintos, com medos e angústias. Beleza? Então veja, o mundo está mudando. O mundo medieval está ficando para trás, está surgindo um novo mundo que quer resgatar a cultura grega e está deixando para trás essa filosofia cristianizada. Eles passam agora a colocar a razão de novo acima da fé, ok? Porque, galera, precisa lembrar que na Idade Média você tem Tomás de Aquino e Agostinho. Para quem é da Igreja Católica, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esses caras usaram a teoria de Platão e de Aristóteles, só para você ver como os gregos são importantes, para explicar o cristianismo. Então, parte do cristianismo que você acredita, por exemplo, eu digo você porque a maioria são cristãos no Brasil, vem lá de Platão e de Aristóteles. Platão cristianizado por Agostinho e Aristóteles cristianizado por Tomás de Aquino. Professor, não acredito. Vá lá na aula, confira e vai aprender. Beleza? Vamos lá. E é importante para o Enem, viu? Filosofia moderna, continuemos. A filosofia ocidental da Idade Moderna, ao mesmo tempo em que rompeu com a fé inabalável, lembra a fé da Idade Média, como explicação para os fenômenos também foi. Ah não, isso aqui eu já li, desculpa, só essa para a segunda aqui, volta para cá. Passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Isso é um momento histórico, a gente nem chegou no filósofo. A galera acreditava que a Terra era o centro do universo. Depois descobriu-se que o centro do universo era o Sol. Essa teoria chamou heliocentrismo. Isso foi extremamente importante, porque é como se tirasse a Terra, né, as concepções da Idade Média do centro. Porque, veja, as concepções cristãs, teológicas até o momento, achavam que a criação só era aqui e todos os astros giravam em torno da criação de Deus. Isso aqui foi uma porrada na época para o conhecimento religioso. Na época, o cara que fez isso foi Copérnico. Isso foi considerado uma revolução copernicana. Imaginem vocês, em pleno século XXI, a gente tem que agora estar dizendo, eu que sou da filosofia, não sou nem da física, está explicando que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol, através do processo de translação e rotação, né, no seu próprio eixo. Porque a turma não sabe isso em pleno século XXI. Como eu sempre digo nas minhas aulas, a ignorância é gratuita. Não queira ser ignorante não, mas se quiser, é gratuita, fica à vontade. Não quer? Então vem comigo que tem mais coisa para aprender. Veja, o mundo está todo mudando. As verdades religiosas estão sendo questionadas.
E os filósofos vão aparecer agora também para explicar esse novo mundo. A razão moderna deveria servir, nessa época, para reunificar a ideia do mundo e poder representá-lo com coerência. Está aparecendo a nossa primeira grande característica desse período, a razão, o racionalismo. Essa galera de novo quer resgatar aquela razão que os gregos usavam tanto lá na filosofia grega. Ainda sobre o renascimento cultural, a partir do século XV, foi o marco inicial da Idade Moderna e também da filosofia moderna. Esse movimento cultural colocou, olha, presta atenção, colocou a razão em primeiro plano à frente da fé. Foi um movimento cultural que não aconteceu só no conhecimento, aconteceu nas artes, aconteceu na política, na cultura em geral, né? E aí a fé agora vai cair e a razão volta a reinar. Esse pensamento passou para a história como o nome de humanismo. Lembram? Nossa segunda dica, humanismo renascentista. Olha a explicação por quê. O humanismo devido à revalorização dos ideais clássicos, lá dos gregos, filosofia clássica, dos clássicos que preconizavam que o homem é a medida do próprio homem. Lembre de Protágoras. Renascentista porque ressaltava uma característica nova em relação ao humanismo clássico, o individualismo. Está aí uma outra característica que eu esqueci. Por exemplo, depois com o surgimento do romantismo, isso vai ser muito valorizado. Lembrem do individualismo. Eu falo na literatura, mas isso a gente discute depois em momento de sala. Lembrem dessa característica também, desse momento do renascentismo. Isso aqui é história, viu galera? Nem cheguei na filosofia ainda, para vocês entenderem o todo e detonarem no Enem. Ainda sobre o renascimento, lentamente, o teocentrismo, Deus, centrismo, centro, Deus como centro do universo, foi sendo substituído pelo antropocentrismo, homem no centro. Quero lembrar da filosofia na modernidade. Lembrem, passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Anota aí, Enem. Teocentrismo, Deus estava no centro de tudo na Idade Média. Na Idade Moderna, quem é que vai ser colocado no centro? O homem. Lembrem daquela imagem que eu mostrei aqui na aula, do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Tem que ir conectando as informações, porque o Enem deixou de ser conteudista. Ganha o aluno que for mais safo em conectar as paradas todas, em entender o geral, em compreender as paradas. Não adianta decorar e tirar 10 de prova não. Pegar um slidezinho desse e decorar, grande merda. Quero ver você conectar isso aos diversos outros assuntos que inclusive você vai estar aprendendo em outra disciplina, beleza? Tem que se ligar na compreensão geral. Então, passagem do teocentrismo, onde Deus está no centro. Então, toda vez que lembrar de Idade Média, Deus está no centro de todo o debate. Político, cultural, artístico, qualquer questão que cair sobre isso, mesmo que não seja um filósofo, lembrem sempre, Idade Média, o Deus é o centro. Idade Moderna, eita, o homem voltou a ser o centro. Aí dá para matar a questão, mesmo que a questão, ou que as questões, não seja necessariamente sobre um filósofo específico, sobre uma corrente literária específica, ok? Uma das grandes preocupações da filosofia desse período passou a ser a questão do método. Com Descartes eu falo sobre isso mais. Método, um caminho a seguir, beleza? Joga aí no pai dos burros o dicionário e vai dar uma olhada no que é método, que a gente está sem meio, sem tempo. Baseado de ponta a ponta na matemática. O conhecimento deveria pressupor ordem e métodos rigorosos. Eu gosto a partir daqui agora, preste atenção, vem comigo. A razão, entendida como uma capacidade inerente a cada homem, colocava o filósofo moderno como sujeito do conhecimento, enquanto o mundo tornava-se objeto do conhecimento. Assim, no final do século XVI, a escolástica cedeu lugar a um conhecimento cada vez mais centrado na figura humana. O professor vai entender nada. E aí, o que é que eu faço? Respire. Soltou? Só tenta lembrar.
que o centro da filosofia moderna, ou do pensamento moderno, ou mesmo do Renascimento, é a figura humana, ok? Dito isso, a partir de quê? Da racionalidade, do individualismo, do humanismo, porque o mundo é antropocêntrico. Saiu do teocentrismo, passamos para o antropocentrismo, lembra disso? Ok, o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Isso aqui, ó, o homem passa a ser sujeito do conhecimento agora. É ele que tem a capacidade de conhecer e o próprio homem se coloca enquanto objeto. Calma, o que é o sujeito? Aquele que conhece. O que é o objeto? O que vai ser conhecido. O homem pode conhecer e refletir sobre si mesmo. Então ele pode ser sujeito e objeto também. Então eu posso, inclusive, questionar o meu próprio conhecimento. Como eu conheço? Qual é o verdadeiro conhecimento? Enfim, esses debates vão nortear alguns dos filósofos que nós apresentaremos agora, a partir de duas grandes correntes filosóficas da teoria do conhecimento, que vão discutir o conhecimento, que surgem na modernidade: racionalismo e empirismo. Professor, qual é o macete aí? Simples: racionalismo. Acreditam que a verdade é alcançada através da razão. Anotem, beleza? Verdade é alcançada através da razão. Que o conhecimento melhor é alcançado através da razão. As ideias são inatas. Que diacho é isso, professor? As ideias já nascem com os indivíduos, beleza? Já nascem conosco. Com o avançar da racionalidade, eu vou tendo o que nós chamamos de conhecimento. Quem são esses? Racionalistas. Os mais importantes, Descartes e Spinoza, beleza? Os empiristas. Nada a ver, racionalistas, vocês só falam besteira. O conhecimento vem através das experiências. Para os empiristas, o conhecimento se dá de forma empírica. O que é empirismo? Experiências. Não existe conhecimento inato que já nasce com a gente. Todo conhecimento é aprendido com as experiências. Eu sei que isso aqui é controle da TV. Por quê? Porque alguém me disse um dia que essa merda aqui é controle de TV. Logo, eu só sei o que é controle de TV porque eu vi, toquei, alguém me disse. E agora eu sei. Ou seja, eu só sei o que é controle porque eu tive uma experiência com o controle. Vi, ouvi, alguém falou, enfim, usei. Então só tem conhecimento depois das experiências, ok? Quem diz isso? Os empiristas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Galerinha, se liga. E para o primeiro controle existir? Alguém teve que pensar ele, concorda? Então se alguém pensou o primeiro controle para ele existir, ele tinha que estar em algum lugar. Ele estava na razão. Eu já nasci com a ideia do que é controle e eu criei o controle. Os outros conhecem porque ele saiu da razão, é um conhecimento inato que já existia em mim. Quem defende isso? Os racionalistas. Professor, agora você embananou tudo. Cuidado, na universidade eu também me embananei. Eu digo, meu Deus, quem é que está certo agora? Calma que ainda vem o Kant, viu? E o Kant vai tentar resolver esse problema desses dois aqui. Quem são os filósofos mais importantes do empirismo? John Locke e David Hume. Ainda tem o Bacon, Francis Bacon. A briga entre racionalismo e empirismo. John Locke versus Descartes. Cacete na filosofia aqui. Filosofia francesa, né? Os franceses defendiam mais o racionalismo. Aí depois vieram a galera, os britânicos, né? Defendendo que não, conhecimento é pelas experiências. E nós, vamos lá, vamos para o primeiro e mais importante deles, dos racionalistas. Racionalismo de René Descartes. Penso, logo existo. A filosofia de Descartes segue a mesma proposta da de Sócrates. Porque, vejamos, e a de Platão, ou seja, tem a razão como instrumento fundamental de conhecimento. Assim como Aristóteles buscou elaborar um sistema filosófico para responder às grandes questões filosóficas.
Lembram que Sócrates achava que o conhecimento era interno? Conhece-te a ti mesmo, que ele usou muito essa frase que estava no templo de Apolo. Conhece a ti mesmo para Sócrates, e tanto quanto Platão com as suas ideias das almas, da reminiscência das almas e etc., entendiam que o conhecimento era interior. Assim também vai falar Descartes, vai se aproximar deles, mas de forma muito mais racional, né? Dizendo que o conhecimento ele é razão antes de ser experiência. Então as ideias são inatas, já nascem conosco, ok? Defendia que a dúvida, galera, essa dúvida é massa, viu? Preste atenção. A dúvida serve como método para o sujeito que pretende conhecer, determinando determinado objeto. Entretanto, a dúvida cartesiana não é a mesma dos céticos gregos. Professor, céticos gregos quem eram? Os céticos entendidos como aqueles que não acreditam em nada. Cético é quem não acredita em nada. É uma das correntes lá da filosofia helenística. Dicasinha, vai lá. Para Descartes, a dúvida deve ser empreendida enquanto método. Isso chama-se dúvida metódica. Grava o dúvida metódica. E lembra que para Descartes é importante o método. E o seu método é a partir da dúvida. Que eu vou explicar isso daqui a pouco nos próximos slides. Não sai daí não e fica ligado que esse cara é muito doido. O princípio cartesiano do penso logo existe. Vou explicar esse tão famoso, essa tão famosa expressão, cogito ergo sum, que significa penso logo existe. Descartes retoma a importância da razão como fonte primeira do conhecimento verdadeiro. Deixa eu explicar logo o penso logo existe, a dúvida metódica, embora a gente volte a falar nos próximos slides. Descartes disse assim, bicho, a verdade ela é racional. Os sentidos nos enganam. Lembra de Platão e Aristóteles, sobretudo de Platão, mundo sensível e mundo das ideias. Para Platão, mundo sensível é falso, irreal, enquanto o mundo das ideias é perfeito e verdadeiro. Descartes não vai fazer esse mesmo jogo, mas vai concordar com Sócrates e Platão. Nesse sentido, mais com Platão, dizendo que o mundo sensível é um mundo de enganação. Não dá para confiar nos sentidos, não dá para confiar na tradição, não dá para confiar no que me passaram como verdade. Como saber que as coisas são verdade de fato? Só através da razão, porque a verdade ou o conhecimento ele é inato, lembram? Então ele diz assim, bicho, como é que eu sei que as coisas são verdadeiras? Se tudo me foi passado de geração em geração. Me foi dito que eu tenho que ser cristão, porque o Deus verdadeiro é o Deus cristão, que isso aqui é controle, que eu sou eu, que a realidade é essa. Como então saber que essa é a realidade? Será que não poderia haver um gênio maligno? Olha que resenha dele. Que brincasse conosco e fizesse a gente acreditar que esse momento aqui era real, quando na verdade a realidade é os nossos sonhos. Como é que você sabe que a realidade não é quando você está dormindo e sonhando? Como é que você sabe que aqui, onde você está aí agora sentado, não sei como é que você está sentado, deitado, como é que você sabe que isso aí é real? Ah, professor, porque eu estou respirando, porque eu estou vendo, tudo que você vê é real. Você olha para o Sol, vê ele maior ou menor do que a Terra? Já dei esse exemplo em aulas anteriores. Você vê ele menor e na realidade ele é o quê? Muito maior. Estou lhe mostrando por A mais B que os seus sentidos podem te enganar. Como é que você pode confiar nos sentidos? No que você sente, no que você vê? Em função disso, Descartes radicalizou. Ele disse, vou radicalizar. A única forma da gente conhecer a verdade é duvidando do que a gente aprendeu até agora. Criando um método da dúvida, ou dúvida metódica. Ou dúvida hiperbólica, dúvida exagerada. Lembre-se, hipérbole é uma figura de linguagem do exagero. Estou morrendo de fome quando você exagera. Aí é dúvida hiperbólica, porque é uma dúvida exagerada. Qual é a dúvida dele? Ele diz assim, velho, será que eu existo mesmo? Eu não vou acreditar mais em nada. Em nada. Só no que a minha razão disser. Só no que eu duvidar. Aí ele disse assim, olha, será que eu sou real? Será que isso é real?
Aí ele pensou, eu estou duvidando. Se eu estou duvidando da minha própria existência, é porque eu estou pensando? Ora, se eu penso, logo eu existo. Eu existo pelo menos enquanto um ser que tem capacidade de pensar. Penso, logo existo. Ok? Não é que isso seja verdade para tudo. É que ele conseguiu encontrar a primeira grande verdade a partir do seu método, da dúvida, que pode fundamentar todas as outras verdades. Porque para Descartes, a gente tem que sair do simples para o complexo, do claro para o mais obscuro. Ou seja, a primeira grande verdade que ele atribuiu na filosofia dele é: eu existo. Por que você existe, Descartes? Porque eu estou pensando. Se eu estou pensando, é porque eu tenho a capacidade de duvidar. Ora, se eu penso, eu existo. Existo pelo menos enquanto um ser que tem a capacidade de pensar. Compreenderam? Por isso que Descartes é o crânio, é muito foda. Ah, mas não é foda por isso, não. Ele é porque ele criou um método de conhecimento. Todo conhecimento precisa ter um método. Precisa duvidar, precisa sair do mais claro para o mais obscuro, do mais simples para o mais complexo. E isso possibilitou que a filosofia ficasse mais metódica. Inclusive, possibilitou o surgimento e avanço da ciência. Porque a ciência é um conhecimento que usa método. Quem defendeu o método? René Descartes, em um livro chamado Discurso do Método. Então vejam como esse cara era racionalista. As ideias produzidas pela razão, chamadas de Descartes de ideias claras e distintas, elas correspondem a verdades inquestionáveis e são inatas, já nascem com a gente. Para ele, a existência divina, antes de ler isso, galera, se penso, logo existo. As coisas existem, essa garrafa existe, esse controle existe, segundo Descartes. Enquanto eu estou tomando água, alguns de vocês devem ter dito assim: não, professor, que a garrafa não pensa, não que o controle não pensa, então você não entendeu nada do que eu falei. Não entendeu nada. Descartes não quer provar que a garrafa pensa, ou que ela existe ou não existe, e etc. Quando ele disse o penso logo existe, ele queria dizer que ele existe pelo menos enquanto um ser que pensa. Essa é uma verdade irrefutável, que ninguém pode dizer que é mentira. Porque se ele tem a capacidade de pensar, é porque ele existe. Professor, a garrafa não pode pensar, mas ela existe sim. Porque eu, enquanto ser pensante, tenho como pensar a garrafa. Eu não confio que a garrafa existe porque eu estou vendo ela e tocando nela. Eu sei que a garrafa existe porque eu posso pensá-la. E eu não tenho como pensar algo que não existe. Se eu tenho condições de pensar a garrafa, é porque a garrafa existe. Deus, segundo Descartes tentou muito discutir Deus e provar a existência de Deus, existe. Por quê? Porque se eu posso pensar Deus, ele existe, porque eu não seria capaz de pensar algo que não existe. Compreenderam? Para ele, a existência divina era evidente, visto que, se pensarmos em Deus, é porque ele existe, já que nada daquilo em que pensamos é inexistente. Tudo que pensamos é porque tem existência, pois pensar é sinônimo de existir. Vamos acelerar mais para não ficar muito longa a aula. Atente-se para o seguinte fato: em Descartes, o ponto de partida da análise é o sujeito. Não é mais Deus, não é teocentrismo, Deus no centro. Agora é o homem no centro. Ele está preocupado do sujeito conhecer, em criar um método para o sujeito conhecer. E que método é esse? A dúvida hiperbólica, ou dúvida metódica, beleza? Sua análise parte dele próprio, isto é, do indivíduo que quer compreender